Boa noite, família. Tem alguém feliz aí? Aleluia. Pode ter certeza que você vai sair daqui mais feliz do que você chegou e que você está agora. Amém? Glória a Deus, irmãos. Como você viu, final de semana de encontro é poderoso, né? Enquanto essa experiência impactante, né? Que de fato ela é transformadora, né? Para aqueles que participam e para aqueles também que estão lá, né, expostos ao ambiente. Toda vez que nós estamos expostos ao ambiente da igreja, né, da família de Deus, da ministração da graça, irmãos, isso é poderoso, né? É como se você estivesse na chuva, você não precisa de fazer nada para se molhar, é só você estar no ambiente. O fato de você estar no ambiente já garante que você será influenciado, você será impactado, e assim é também em relação à graça de Deus, em relação à exposição à palavra, ao ambiente da presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá para Gálatas capítulo 3, estamos falando sobre a graça de Deus, a série A Revolução da Graça, e na quinta-feira, né, eu mostrei para você que a graça de Deus, ela é muito ampla, ampla demais, né? Obviamente o livro de Gálatas, a ênfase é acerca da justificação pela fé, né? Justificado quer dizer ser aceito. Então ser aceito por Deus não é por obras, e sim pela graça. Só que eu mostrei para você, usei o texto de Romanos capítulo 8, que a graça de Deus, a atuação dela é muito mais ampla do que ser aceito, como se ser aceito fosse pouca coisa. Não, mas a graça de Deus, ela, né, nos mostra ali nas escrituras que nós fomos, Deus nos conheceu de antemão, Deus nos predestinou, aí então Ele nos chamou, nos justificou e também nos glorificou. Isso é a graça, irmãos. Graça, a palavra quer dizer favor imerecido, só que as implicações da graça são muitas, porque graça está ligado com uma maneira de relacionar. Então Deus sempre desejou relacionar conosco com base na graça, ou seja, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele é, não aquilo que nós fizemos. Só que por conta do pecado, eu e você fomos influenciados, impactados, algo aconteceu na nossa vida, e aí então a graça de Deus agora, ela vai transformando a nossa maneira de pensar. Quando você crê em Cristo, instantaneamente algo sobrenatural acontece, porque quando você crê, você se torna filho de Deus, e o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Amém? Isso não é um processo, isso é instantâneo. Ok? Talvez você não saiba, né, ou não há um sentimento específico, mas é algo sobrenatural. Você creu em Cristo, você é aceito por Deus, o Espírito habita dentro de você. Só que agora a nossa maneira de pensar, ela precisa de ser transformada. Então quando nós ministramos graça aqui, eu não estou falando de algo que talvez vá acontecer, no sentido de que Deus vai fazer algo. Não, Deus já fez algo em Cristo. O que vai acontecer é a revelação do que Deus fez, e quando você tem a revelação do que Deus fez, a sua vida é impactada, a sua maneira de pensar muda, e se sua maneira de pensar muda, porque a sua fé agora, a sua maneira de crer muda, a sua vida, o seu estilo de vida é transformado. Então é assim que acontece. Por isso que você, sempre que estiver exposto à pregação da graça, você precisa de atentar, no sentido de receber o máximo possível, porque como é um assunto que nós falamos toda semana, 2 vezes por semana, talvez você possa familiarizar com ele. Então, eu já ouvi falar sobre isso, e aí você não receber, ok? Mas eu creio que hoje o Espírito Santo vai trazer revelação para você, e a sua vida será impactada, e o Espírito Santo vai mover. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos lá em Gálatas 13 então, vamos ler o versículo 7, né, até o 14, essa porção hoje. Gálatas 3, versículo 7 ao 14, diz assim: saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura,
previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, irmãos, você sabe que o contexto aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo para esses irmãos da Galácia, e esses irmãos, então, nem todos eles, ou melhor, a maioria deles, não são judeus, ok? Mas eles são influenciados, eles relacionam com judeus. Por quê? Porque esse é o problema. Os judeus vêm até a Galácia e tentam influenciar esses irmãos a crerem que era necessário circuncidar. E aí é isso que Paulo está combatendo contra eles. Paulo está dizendo: gente, a justificação não é pelas obras da lei, mas sim pela fé. E aí Paulo escolhe, Abraão como esse personagem. Por que Abraão? Porque Abraão, ele é alguém muito significativo para os judeus. Abraão é o patriarca dos judeus. A nação de Israel inicia por Abraão, Isaac, Jacó, e aí as tribos, e aí a nação de Israel existe. Existem duas pessoas, semana passada nós falamos isso, que é Abraão e o outro é Moisés, por conta da lei. Então, se você ler os evangelhos, você vai ver que constantemente Jesus está mencionando Moisés, porque aqueles religiosos, então, que perseguem Jesus, que em todo momento estão procurando algum tipo de erro, de falha de Jesus, Jesus está dizendo: olha, eu não vim para condenar, não vim para acusar, porque quem condena vocês é Moisés. Na verdade não é Moisés que condena, quem condena é a lei, é isso que Jesus está dizendo. Então aqui, esses dois personagens, Abraão, nós vamos depois abrir lá em Gênesis 12, Abraão, ele é o patriarca de Israel, e Deus faz uma aliança com Abraão. Moisés, ele é usado por Deus para a lei ser conhecida. Então, por isso que Paulo, ele usa esses dois personagens, e eu quero falar então sobre eu e você, sermos redimidos, ou resgatados da maldição. Irmãos, e isso aqui hoje vai impactar tanto a sua vida, que algo sobrenatural vai acontecer. Se você está enfermo, você vai sair daqui curado, porque é uma questão de fé. Você vai ver a revolução que a graça vai fazer dentro de você hoje. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 27, 26, projeta aqui que nós lemos juntos, Deuteronômio 27, 26, olha o que diz. Esse aqui é o final de uma porção que Deus dá à lei. Deuteronômio 27, versículo 26, deu certo? Olha só o que diz o texto: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. O que acontece aqui? Aqui há uma porção da lei, depois nós vamos ler o capítulo 28, há uma porção da lei que é dada, e no final de toda a sentença da lei, a Bíblia diz que maldito é aquele que não cumprir com a lei, aquele que não fizer aquilo que a lei está dizendo, ele se torna amaldiçoado.
Então, como que acontece? Para você entender a questão da maldição, antes de nós chegar na redenção da maldição, você precisa entender a maldição. O homem em Adão, ele se torna pecador. Lembra? Por conta do pecado de Adão, Romanos 5:19. Por conta da desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Então Adão pecou aonde? Lá no jardim. Ele pecou lá. Só que existia então uma lei. Vamos ler lá, irmãos, fica melhor. Vamos ler lá em Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 15 ao 17. Para nós entendermos aqui. Primeiro, Gênesis 2:15. Diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que comer dela, você certamente morrerá. Olha só o que diz. Aí agora, mais para frente no capítulo 3, pode ser versículo 22. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Então o que acontece? Aqui nós estamos diante da primeira lei, da primeira ordenança, antes de chegar nos mandamentos lá, da lei que Deus dá para Moisés. Aqui é a primeira. Então Deus, havia uma ordem, né? Antes da ordem de não fazer, havia uma ordem para fazer. Deus diz: pode comer de toda árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não vai comer, porque se comer dessa árvore, certamente morrerás. E aí o que acontece agora? Então Adão, e você sabe da história, Adão, Eva, né, naquela conversa com a serpente, ela é atraída e ela come do fruto juntamente com Adão, e os dois, eles então se tornam como Deus, no sentido de conhecedores do bem e do mal. Mas na verdade a sentença era o quê? Comeu do fruto, morte. Só que essa morte, ela não é uma morte física. A morte física é uma das implicações do pecado, mas essa morte é uma morte espiritual. Então quando o homem, ele faz isso, ele comete um pecado, e aqui ele se torna pecador. Então aqui o homem, ele já é colocado debaixo de maldição, por conta do pecado de Adão. Então preste bem atenção. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ok? Por que todos pecaram? Porque todos nós viemos de Adão, ok? Se Adão pecou, ele se tornou um pecador, ok? E esse pecador, ele está debaixo de maldição. Então olha só, preste atenção. A pessoa que nasce de Adão, que é todos nós, aquele que nasce naturalmente, ele é pecador já, ok? Mas ele não é somente um pecador, ele já nasce debaixo de maldição. Pastor, não estou gostando do culto. Vai ficar bom, você precisa entender primeiro essa parte. Então não é só que nasceu pecador, nasceu debaixo de maldição. Todo pecador, presta atenção, todo pecador está debaixo de maldição. Mas ele não fez nada. Não foi ele, foi Adão que fez. Foi Adão que fez. Então agora, o que acontece? Deus, por conta desse pecado, como eu falei para você, o desejo de Deus sempre foi relacionar com o homem pela graça. Só que o homem, baseado no seu orgulho, não se dobra diante da graça de Deus assim tão fácil. Então o que Deus precisa de fazer? Deus precisa de mostrar para o homem, para a humanidade, que ele necessita de Deus. Por quê? Por conta do pecado de Adão. E como que Deus faz isso? Deus envia a lei, ok? Então a lei, ela não é para ser cumprida, a lei é para mostrar
que todo homem é pecador. E aí, né, a lei que Deus dá para Moisés são 613 mandamentos. O que nós conhecemos mais é os 10 mandamentos, mas nem precisa dos 603 para saber que é pecador, né? E nem dos 10 mandamentos, um só já deu. Esses dias alguém perguntou para mim: pastor, o senhor sabe os 10 mandamentos de cor? Eu digo: não sei. Como assim? Não sei, porque eu não preciso saber, eu preciso saber da graça, não dos 10 mandamentos. Não, eu sei, mas não precisa também saber. Mas olha só, um só vai dizer o quê? Não mentirás. Quem não mentiu aqui, levanta a mão. Tira a primeira pedra. Se alguém levantar a mão, já está mentindo, ponto. Pecador debaixo de maldição. Então olha só a sequência: o pecado é a condição do homem, por causa de Adão, mesmo que ele não peque, o pecado. Só que aí agora, o que Deus faz? Deus traz a lei, é como se fosse um espelho, olha para você mesmo. Aí a lei, o que ela provoca? A lei provoca ainda a maldição, irmãos. Existe uma maldição, preste atenção, é uma porção dobrada de maldição. Existe uma maldição que é por conta do pecado, tá? Mas existe uma maldição que eu li para você, que é por não cumprir a lei. Então olha só, eu e você, sem Cristo, nós estamos debaixo de maldição. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, irmãos, porque Ele nos resgatou da maldição, Ele nos redimiu da maldição. Eu não vou conseguir falar de muitas coisas, vou escolher 3 principais, 3 aspectos da maldição, e depois nós vamos redimir essas 3, ok? A primeira delas, já iniciei, que é a questão da morte. A morte está ligada com a maldição. A morte não é e nunca foi a vontade de Deus. Se você lê em Romanos capítulo 5, diz que com o pecado entrou a morte. Se não tivesse pecado, não teria morte, nem física nem espiritual, porque a vontade de Deus não é a morte, ok? Deus não tem negócio com morte. Satanás que veio para matar, roubar e destruir. Entende? Então a morte, ela é um resultado da maldição. A morte, então, agora trazendo para a morte espiritual, não é, nunca foi a vontade de Deus. Outro aspecto da maldição é a enfermidade. A enfermidade não é vontade de Deus. A enfermidade é resultado, consequência de maldição. Por isso que hoje você vai ter revelação da redenção de Cristo e você vai ser curado. E outro aspecto que é da maldição é a miséria, é a pobreza. Eu vou mostrar para você que a miséria e a pobreza é resultado da maldição de Adão, da maldição da lei. Então esses 3 aspectos, eles nos mostram isso. E aí eu quero ler com você agora, lá em Deuteronômio, irmãos, 28, nós vamos ler alguns versículos aqui. Não se assuste, tá? Fica tranquilo. Talvez você diga: pastor, eu nem sabia que isso estava na palavra de Deus. Está na palavra. Deuteronômio 28. Pastor, mas quer dizer que Deus amaldiçoa? Quer dizer então que Deus promove o mal? Porque nós vamos ler aqui, irmãos, aqui é forte que nós vamos ler. É Deus que promove o mal? É Deus que amaldiçoa? Na verdade não. O que acontece? Deus, Ele não causa a maldição, mas Deus, Ele permite. Por quê? Por conta de quebrar a lei. Entende? Então não é Deus que faz, não é Deus que amaldiçoa, porque aqui nós vamos ler assim, é que a tradução, os tradutores, tem algumas palavras que eles não conseguiram traduzir,
exatamente original para nós. Então ali o texto vai dizer que você é amaldiçoado se não fizer isso. Não, o que o texto, na verdade, ele quer dizer é o seguinte: se você não fizer, se você não obedecer aos mandamentos, que é o que nós vamos ler, você está suscetível à maldição. Se você não obedecer às leis, você está vulnerável à maldição, ok? Vamos ler lá então, 28, a partir do versículo 15. Essa é a consequência para quem não cumpre a lei. Olha só: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Malditos serão vocês na cidade, e malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais, e maldita será a amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar, e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente, por causa da maldade das suas obras, com que vocês me abandonaram. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma da terra em que vão entrar, a qual tomarão posse. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre, inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento e ferrugem nas plantas, e isto os perseguirá até que vocês pereçam. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Por chuva sobre a sua terra, o Senhor lhes dará pó e cinza, que descerão do céu sobre vocês, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos, e serão objeto de espanto para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de comida a todas as aves do céu e os animais selvagens, e não haverá quem os espante. O Senhor os ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, e disso vocês não conseguirão se curar. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Vocês andarão a palpaledas ao meio-dia, com o cego a palpa nas trevas, e não prosperarão nos seus caminhos. Serão sempre oprimidos e roubados durante todos os seus dias, e não haverá ninguém que os salve. Você contratará casamento com uma mulher, mas outro homem é que terá relações com ela. Você construirá uma casa, mas não irá morar nela, plantará uma vinha, mas não colherá os frutos. O seu boi será morto diante dos seus olhos, mas você não comerá da carne. O seu jumento será roubado diante dos seus olhos e não lhe será restituído. As suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos e não haverá ninguém que os socorra. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outro povo. Vocês verão tudo isso e ficarão morrendo de saudade todos os dias, mas vocês não poderão fazer nada. O fruto da sua terra e todo o seu trabalho será comido por um povo que vocês nunca conheceram, e vocês serão oprimidos e quebrantados todos os dias, e ficarão loucos pelo que verão com seus próprios olhos. O Senhor os castigará com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais vocês não poderão se curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem vocês nem os pais, e lá servirão outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Vocês serão objeto de horror, de provérbio, de escárnio entre todos os povos por onde o Senhor os levar. Vocês lançarão muita semente no campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo. Em todo o seu território vocês plantarão oliveiras, mas não terão azeite para se ungir, porque as azeitonas cairão. Vocês gerarão filhos e filhas, mas ficarão sem eles, porque serão levados ao cativeiro. Todas as árvores e os frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos. Os estrangeiros que estão no meio de vocês se elevarão cada vez mais, e vocês cada vez mais descerão.
Eles emprestarão a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão por cabeça e vocês serão por cauda. Todas essas maldições virão sobre vocês, os perseguirão e os alcançarão até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram a voz do Senhor seu Deus para guardarem os mandamentos e os estatutos que lhes ordenou. Serão no meio de vocês por sinal e por maravilha, bem como entre os seus descendentes para sempre. Vocês não serviram o Senhor seu Deus com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo. Por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Sobre o pescoço de vocês porá um jugo de ferro, até que os tenha destruído. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como um voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão. Nação cruel que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Eles comerão o produto dos animais e da terra de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles não deixarão cereal, vinho, azeite, nem as crias das vacas e das ovelhas de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair em toda a terra, as altas e fortes muralhas em que vocês confiavam. Eles sitiarão vocês em todas as suas necessidades, em tuas cidades, em toda a terra que o Senhor seu Deus lhe deu. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre, isso é, a carne dos seus filhos e filhas que o Senhor seu Deus lhe der. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com o seu irmão, e para com a mulher que ama, e para com os filhos que ainda lhe restarem, de modo que não dará nenhum deles da carne dos seus filhos que ele comer, porque nada lhe restou na angústia e no aperto, que os inimigos apertarão vocês em suas cidades. A mais sensível das mulheres e a mais delicada do meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o marido que ama, e para com o seu filho e para com a sua filha. Será mesquinha, não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre e os filhos que tiver, porque os comerá escondida pela falta de tudo, na angústia e no aperto, com que os inimigos apertarão vocês nas suas cidades. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, escrita nesse livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês, e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves e duradouras. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas nos livros dessa lei, até que vocês sejam destruídos. Quase que não sobra ninguém de nós aqui, né, irmão? Oh, irmãos, isso aqui é uma parte daquele que não cumpre a lei. Talvez aqui eu e você podemos entender por que o apóstolo Paulo, ele é tão enfático, ele é tão persistente, ele é tão duro em dizer para os irmãos: não vivam com base nas obras da lei. Por quê, irmãos? Porque se eu e você decidimos viver com base na lei, eu e você não iremos cumprir a lei, não iremos conseguir cumprir a lei, sim ou não? E olha a lista de maldição que vem sobre aquele que não cumpre a lei. Mas a palavra de Deus diz que Cristo, Ele nos resgatou da maldição da lei. Só que eu tenho certeza, obviamente aqui está numa linguagem, né, está ligado com o tempo também que Israel vivia. Você talvez identificou algumas coisas que você já viveu, ou talvez você está vivendo. E eu tenho visto como situações, e eu já compartilhei isso aqui, deixam nós, os cristãos, acusados e condenados. As principais delas é enfermidade e necessidade financeira. Por quê? Pastor, eu conheço Isaías 55, e nós vamos ler aqui.
que diz que Ele já levou as minhas enfermidades, mas eu estou enfermo, pastor, então tem alguma coisa errada comigo, então eu não sou crente direito, então acho que eu não sou crente, estou fazendo alguma coisa errada, ou está passando por necessidade financeira. Irmãos, quem vê crente acusado é passar por dificuldade financeira, porque ele considera que por estar passando por dificuldade financeira, a bênção de Deus não está sobre ele. Eu quero dizer para você, em linhas gerais, ok? Existem situações específicas aqui. A revelação da graça, a revelação daquilo que Cristo fez, ela leva você a ser liberto, leva você a ser livre, leva você a ter revelação de que você já foi redimido, de algo que a maldição da lei diz que está sobre nós por conta do pecado. E talvez, por isso que Deus é tão bom e trouxe você aqui nessa noite, talvez você está vivendo preso em alguma circunstância, mas há uma sentença que você já é livre, que você já é redimido. Não estou dizendo que você não pode ficar enfermo, a graça de Deus, ela não garante que eu e você não ficaremos enfermos, não é isso, mas a graça de Deus garante que nós já fomos redimidos da enfermidade, então há cura disponível para você. A graça de Deus não anula os desafios financeiros, não anula as crises. Eu vou mostrar para você que Abraão passou por crise, mas a graça de Deus garante que você já foi redimido de um estilo de vida de miséria e de pobreza. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu naquela cruz e nos redimiu da maldição da lei. Vamos ler de novo Gálatas 3, vamos ler aqui, Gálatas 3:13, o 13 e o 14, irmão, isso aqui você precisa gravar no seu coração. Gálatas 3, versículo 13 e 14, esses são vamos ler juntos, eu vou ler e você vai repetir comigo, ok? Diz assim: Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em meu lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até mim, minha casa, minha família, a minha vida, em Cristo Jesus, a fim de que eu recebesse, pela fé, o Espírito prometido. Você já foi redimido e resgatado da maldição da lei, para que você acessasse a bênção de Abraão. Pastor, mas essa bênção de Abraão, como que funciona isso? Os judeus acreditavam que a bênção de Abraão era só para eles, mas por conta de Cristo, nós lemos aqui, a bênção de Abraão é para os gentios também. Nós somos gentios, todo aquele que não é judeu. Só que a bênção de Abraão está ligado com ser aceito por Deus, justificação, é isso. Mas essa justificação nos leva a acessar uma vida abundante, nos leva a acessar uma vida livre das enfermidades, da miséria, da pobreza, da escassez, nos leva a viver uma vida de provisão em todas as áreas que nós venhamos a necessitar. Então isso já está disponível para mim e para você, e eu quero ler com você esses três aspectos agora redimidos na sua vida. Primeiro, a questão da morte. Vamos ler Efésios 2. A tentativa do homem, olha só, irmãos, qual que é, antes nós redimimos aqui nas escrituras, qual que é a tentativa do homem? A tentativa do homem é redimir a si mesmo. Preste bem atenção nisso. A tentativa do homem é redimir a si mesmo. Então, por exemplo, você
está passando, você está enfermo, ok, você foi lá, consultou o médico, tomando medicação, tratamento, aleluia, ok, mas essa enfermidade não é curada, não, e passa um tempo, e passa um mês, e passa 2 meses e nada acontece, e aí você muda o médico, muda o tratamento, daqui a pouco ela aparece outra enfermidade, aí você começa a perceber, cara, só um pouquinho, isso aqui é uma questão espiritual. Não estou dizendo que você não deve ir no médico, vá no médico sim, faça o tratamento, faça o que tem que fazer, mas você começa a perceber, se você é cristão, você começa a perceber, cara, isso aqui é espiritual, eu já orei, já jejuei, já fiz um tanto de coisa e nada acontece, e não tem nada que faça esse sentimento, essa depressão, essa ansiedade, tomo remédio, troco de remédio, vou no médico, vou no outro, vou aquilo e nada acontece, e aí qual que é a tentativa aqui? A tentativa natural é o que? É tentar redimir a mim mesmo, ou seja, tentar me resgatar dessa enfermidade, e aí eu vou procurando maneiras diferentes de tentar resolver esse problema, e aí eu vou achando que o problema então é o médico, o problema é o remédio, o problema é o profissional, ou o problema sou eu, só que na verdade, irmãos, é sobre revelação da graça. Por quê? O que Satanás faz? Satanás leva você a convencer-se a si mesmo de que essa enfermidade que você tem, ela não tem cura. Ela não tem cura, você precisa aprender a conviver com isso. Você já ouviu isso em algum lugar, né? Não, você precisa aprender a conviver com isso. Existem diversas enfermidades que dizem, não, essa aqui não tem, é a doença crônica, isso aqui não tem cura. Irmãos, com o pecado entrou a morte, a maldição entrou por conta do pecado, só que quando o pecado é resolvido, a morte, ela não pode suportar a vida de Deus que está em Cristo Jesus. Só que, para que a graça de Deus, e ser redimido da maldição, está ligado com graça, sim ou não? Para que a graça de Deus manifeste na sua vida, precisa de ter fé. Mas olha só qual que é a estratégia maligna, é convencer você que essa enfermidade não tem cura, ou que essa enfermidade é isso mesmo, e aí você não tem fé para receber a redenção que está em Cristo Jesus. Então a sua fé, a sua expectativa por vezes vai estar onde? No médico, no medicamento, no novo tratamento, e de novo, isso tem o seu lugar, mas é uma questão de fé. Você precisa de que Deus vai curar você, melhor, Deus já curou você na cruz em Cristo Jesus, por conta de Cristo, você tem acesso à bênção de Abraão. Você pode crer que Deus, você deve crer que Deus vai curar você, mas eu concordo que Deus pode usar o remédio, sim ou não? Eu vi, ontem eu estava lendo um artigo de um homem de Deus, muitos anos atrás, e ele dizendo que estava tendo uma epidemia, não me lembro, qualquer epidemia mundial, de pessoas que estavam morrendo daquela doença, e aí ele estava orando e pedindo para Deus, Senhor, né, ele tinha perdido 30 ou 40 membros da igreja dele, assim, muito rápido, essa epidemia, ele orando, e aí ele teve a revelação de um texto bíblico, e aí Deus disse para ele crer, para ele orar para as pessoas serem curadas, porque em Cristo, ele levou as enfermidades, então a cura. E aí o que acontece? Nisso, um outro irmão da igreja vem bater na porta dele, dizendo que tinha uma outra irmã que estava lá no consultório médico, que estava lá tendo, né, nessa epidemia, tinha algum tipo de não surto, mas enfim, alguma manifestação ali, que a pessoa morria, uma convulsão, alguma coisa assim, e aí aconteceu que ele foi para lá no consultório, e o médico era da igreja dele também, e aí ele só chegou e começou a orar, e começou a declarar, e o médico disse, não adianta orar, por quê? Porque isso aqui não tem por que orar, porque isso aqui é Deus que está fazendo, ele disse, não, mas como que Deus que está fazendo? É Deus que está dando a enfermidade? Ele disse, sim, porque olha só o que está acontecendo. Aí ele disse para o médico, né, só Deus deu uma palavra de conhecimento para ele, ele disse, não, ok, então vamos supor que é Deus que está fazendo essa epidemia, ou seja, que é a vontade de Deus que tem a enfermidade.
Aí ele perguntou para o médico: por que você receita medicamento para quem está doente? Isso é porque a pessoa está doente para ela ser curada. Tá, mas se a enfermidade é a vontade de Deus, por que você receita para ela ser curada? Você está indo contra a vontade de Deus? Aí o médico disse: não tinha pensado nisso. Então, irmãos, preste atenção: enfermidade não é vontade de Deus. Não foi Deus que colocou a enfermidade em você. Não é propósito de Deus enfermidade. Nenhum tipo de enfermidade é resultado da maldição do pecado, da maldição da lei, da maldição de Adão. Não foi Deus. Então é o seguinte: antes de você ser curado, você precisa de crer que não é por culpa sua que você está enfermo. Não é culpa sua que você está enfermo, porque é isso que Satanás faz. Como que Satanás impede você de crer? Gerando culpa. Não é assim? Você está enfermo, Satanás diz: também, olha só o que você fez no verão passado. Olha só o que você está fazendo, olha aí, ó. Não se cure, fica andando de pé descalço dentro de casa, está aí, ó, com uma pneumonia. Aí fumou a vida toda, agora se converteu, e aí acha que está tudo certo, aí um câncer. É verdade, eu fumei a vida toda, então eu mereço ter esse câncer. Irmãos, isso aqui é Satanás botando você na posição de culpa. Porque quando você está na posição de culpa, você não consegue crer. Preste atenção nisso. Então você precisa entender que isso é resultado da maldição do pecado. Da maldição do pecado de Adão, ok? Ele pecou e a maldição veio sobre nós. Mas pode ser também dos seus erros por não cumprir a lei. Só que por que você não cumpre a lei? Por conta do pecado. Então não é intenção sua. Imagina uma pessoa está em casa, vamos entender bem aqui. A pessoa está em casa e ela diz assim: hoje eu acho que eu vou ficar com tuberculose. Aí ela vai lá no Google: o que precisa de fazer para ter tuberculose? Alguém vai fazer isso, irmãos? O que precisa para fazer para ter depressão? Aí vai estar lá nos 10 passos para ter depressão no Google. Você disse: o primeiro é esse, o segundo é esse. Irmãos, não é você que quer ficar enfermo, não é você que quer enfermidade sobre a sua vida, é por conta da maldição. Mas Deus trouxe você aqui para dizer que você já foi redimido dessa maldição. Mas a morte, olha só Efésios 2, o que diz acerca da morte. Efésios 2:1, essa semana nós vamos ler Efésios. Olha só o que diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aleluia, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos por conta do pecado, da maldição, nós estávamos nas nossas transgressões, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Então a maldição nos colocou na morte, mas o texto diz que Ele nos deu vida, Ele nos resgatou da maldição da morte. Então é a vida de Deus que está dentro de você. Colossenses capítulo 1, vamos ler também, capítulo 1, versículo 13 e 14, vou ler só esses dois desse aspecto aqui. Ele é Jesus,
nos libertou do poder das trevas, ou seja, da morte, e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, redimidos, resgatados nele, a remissão dos pecados, irmãos. João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Mateus 7, versículo 37, quem tiver sede, venha até mim e beba, porque aquele que beber dessa água, o que vai acontecer? Do seu interior sairão rios de água morta? Água viva. Vida, a vida de Deus está em você, e é essa vida que flui através de você, porque você foi redimido, você foi resgatado. Oh, irmãos, é isso aqui, precisa de mudar a nossa maneira de pensar. Sempre que vier o sentimento de morte, você precisa lembrar: Ele me deu vida quando eu estava morto. Sabe aquele dia cinza, o dia mau, o dia que vem aquele ambiente de morte, parece aquele filme de terror, tipo um dia que nem hoje, assim, está esse vento gelado, assim, só o barulhinho de um portãozinho, assim, batendo. Pá, o cenário completo para a morte vir, aquele coisa da morte que eles colocam. Aí você já fica, meu Deus, já fica aquela melancolia, a sogra está na sua casa. Ah, pastor, daí forçou, Aí você está lá naquela situação, o gás acabando, está de cabeça para baixo, não está nem deitado o gás, o bujão está de cabeça para baixo assim, você está orando do lado da chama ali, para terminar de cozinhar o arroz, para almoçar ao menos, os boletos vencidos, e você, meu Deus, que morte, que miséria, pronto, aí você precisa abrir Efésios 2, e dizer: Ele me deu vida quando eu estava morto. Aquele dia, aquele conflito com o marido, com a esposa, que não acontece, uma vez por ano acontece na sua casa, e olhe lá, acontece naqueles que não vieram hoje. Sabe aquele cadeira para cá, aquela coisa de morte. Pastor, está 3 dias sem se falar, pastor, na mesma casa, só por WhatsApp, eu falo só com letra de caixa alta, para mostrar que eu estou braba com ele. Oi, bom dia, para quem? Você precisa ler Efésios 2, Ele me deu vida, Ele me deu, você não pode aceitar, você foi redimido por conta de Cristo Jesus, não aceite morte na sua vida, não aceite ambiente morto na sua casa, no seu casamento, não aceite, porque Ele nos deu vida, é uma questão de apropriar pela fé, irmãos, para que a graça manifeste, você precisa de crer, você não precisa desconsiderar a morte, fazer de conta que não tem nada, não, viu? O ambiente é de morte mesmo, mas Ele me deu vida, porque a graça só manifesta na necessidade, se não tiver necessidade, não tem como manifestar a graça, então não precisa esconder de Deus os seus problemas, não precisa esconder de Deus o ambiente de morte, as suas crises, não, exponha, e Ele vai dizer: eu já dei vida para você, vida abundante para você, e eu dei vida para que flua através de você. Nós fomos redimidos da morte, amém? Da morte para a vida. Agora a enfermidade, irmãos. Você conhece a história de Abraão, eu não vou ler com você essa parte, mas Abraão, ele recebeu uma promessa de ter um filho, e a esposa de Abraão, Sara, ela era estéril. Abraão, ele estava avançado em dias, então nós podemos considerar, ele estava com 99, nós podemos considerar que o corpo dele estava enfermo também, sim ou não? 99, que a Bíblia diz que Deus dá uma unção para ele, então o corpo dele estava enfermo, o ventre de Sara sem vida, enfermo também, só que teve um dia,
que teve um dia que Deus colocou Abraão num sono profundo, e quando ele acordou, ele recebeu o vigor de Deus, mandou uma mensagem para Sara com 2 coraçãozinhos no final: estou indo, me espera, libera todos os funcionários que eu estou chegando, amor. Teve um dia que Deus disse para Sara: daqui a 1 ano tu vai estar com o menino no teu colo. Por quê? Porque Abraão recebeu a bênção de Deus. Irmãos, a maldição é por conta do pecado. Se o pecado foi resolvido e nós temos acesso à bênção, o que nos leva a crer, ou o que nos impede de crer, que Ele já liberou a cura sobre nós? Só que preste atenção, esse é outro aspecto que deixa muitos irmãos acusados: pastor, eu estou orando, e não acontece. Eu estou orando, estou jejuando, estou fazendo, não acontece. Muito cuidado nesse processo de você ter revelação da graça para ser curado, porque é sobre ter revelação da graça. Muita gente acha que é o que eu tenho que fazer para ser curado. Não, o dia que você entender que não é sobre o que você faz, é sobre o que Ele já fez. O dia que você disser assim: pastor, não aguento mais, não vou fazer mais nada, uau, aí a graça de Deus vem e manifesta. Aí a graça de Deus vem, porque enquanto nós estamos tentando fazer, nós não dependemos totalmente de Deus, entende? Então o que Deus nos leva a esse processo, talvez antes da cura manifestar no seu corpo, um processo de você depender totalmente da graça de Deus. Então não precisa forçar, não precisa ultrapassar os limites, no sentido de achar que é o que você faz vai determinar a cura. Não é o que você faz, não é o quanto que você ora, não é o quanto que você jejua, o quanto você participa disso, participa daquilo, não é o quanto, não tem nada a ver com aquilo que você faz, é sobre você crer naquilo que Deus já fez em Cristo Jesus. Cristo nos resgatou, nos redimiu da maldição da lei. Isso quer dizer que a bênção de Abraão chega até você, e a bênção de Abraão diz que tem cura liberada para todas as suas enfermidades. Pastor, qual a enfermidade? Todas as enfermidades. Porque imagina só, é como se você estivesse num lugar, e existia algo que impedia a graça de Deus de chegar até você. E o que era isso? A maldição. Mas Cristo nos redimiu dessa maldição. Cristo tirou a maldição, não tem impedimento. Nós lemos Hebreus essa semana, diz que eu e você podemos acessar, irmãos, acesso, eu e você temos acesso à bênção de Deus, a bênção de Deus tem acesso a nós, a cura para a sua enfermidade agora tem acesso, você tem acesso a ela por conta de Cristo Jesus, não é as suas obras, não é o que você faz, é uma questão de fé. Pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, e o texto dizer que Ele nos resgatou, a cura não vai acontecer de maneira automática. Nenhum aspecto da bênção não acontece de maneira automática. Como assim, pastor, de maneira automática? É você ficar, tipo assim, passivamente. Não, pastor, o pastor disse que a bênção de Abraão está sobre mim, então é o seguinte, bota fora os remédios, não precisa mais fazer mais nada. O pastor disse que não é para fazer nada. Não, irmãos, você precisa de crer. Preste atenção, algo que a fé na graça de Deus, nunca vai colocar você numa condição de omissão. A fé sempre vai levar você a receber, a fé sempre vai levar você a acessar, porque a salvação, a cura, ela é pela graça, mediante a fé precisa de estar em ação, só que a fé é resultado de você ouvir a graça.
Então por isso que eu estou pregando a graça de Deus para você, fazem 5, 6 semanas, para quê? Para gerar fé no seu coração, para que você receba a cura que já está liberada por conta da bênção de Abraão. Então não tente conquistar, não tente produzir algo, não, irmãos, receba. Olha só o que o texto diz, Isaías 53, vamos lá, Isaías 53, versículo 3, já aconteceu, você precisa de crer, que já aconteceu, já está pronto, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e quem sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. 4, certamente, irmãos, eu sou apaixonado pelas palavras que os profetas, que o Espírito direcionou eles a usar. Quando diz certamente, com certeza, absoluta, sem sombra de dúvida, sem nenhum tipo de outra coisa que pode acontecer, mas o profeta está dizendo, certamente, Ele tomou sobre si as nossas, o quê? Enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então certamente Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas dores. Então não é que Ele vai levar, Ele já levou, já aconteceu, já está pronto, o tetelestai está consumado. Só que por que a cura não chegava até nós? Por conta da maldição, mas Jesus nos resgatou da maldição, fazendo maldição no nosso lugar, para que nós pudéssemos receber a bênção da cura em nosso corpo físico. A vontade de Deus é que você seja curado. Cristo já levou as dores sobre Ele, Cristo já levou as nossas enfermidades naquela cruz, e isso está ligado com a maldição. Ele assumiu a maldição, sendo a enfermidade resultado, consequência da maldição do pecado, Jesus levou sobre Ele. Então o que nós carregamos no nosso corpo não está em linha com aquilo que a graça de Deus, que a bênção de Deus diz sobre você. A bênção de Deus diz que você é curado, a bênção de Deus diz que você é sarado. O texto vai dizer no outro versículo que pelas pisaduras dele nós somos sarados. Só que você precisa de permanecer crendo, ok? Você precisa de permanecer crendo na graça de Deus. Pastor, eu orei, mas não aconteceu. Fulano já orou, mas não aconteceu. Eu já fiz o exame, acontece a mesma coisa, a dor não acaba. Continue crendo na graça de Deus, continue crendo na bênção de Deus. A enfermidade não define aquilo que Cristo fez. A enfermidade é uma oportunidade para a glória de Deus manifestar na sua vida. Não aceite, não se torne um com a enfermidade. Não se aproprie dessa enfermidade. Não, irmãos, não aceite, não faz parte, creia, mas não ache que agora você precise fazer algo para que você seja curado. Não, Ele já fez, é sobre crer, é sobre fé. O que nos impede de acessar a bênção de Deus é a nossa incredulidade, e a nossa incredulidade é denunciada nas obras da lei. É por isso que Paulo está dizendo lá para os Gálatas, ninguém é aceito por conta das obras da lei, ou melhor, ninguém é curado por conta das obras da lei. Pastor, mas eu fiz e nada aconteceu. É porque você acha que é o que você faz. Você precisa de crer, depender. Você precisa de crer e confessar, crer com o coração e confessar com a boca. Em Cristo Jesus eu sou curado, em Cristo Jesus eu sou sarado, eu sou perfeito, o meu corpo é perfeito nele. Jesus Cristo me resgatou da maldição da lei. Só que olha só como que funciona para nós passar para o último. Nós temos às vezes uma dificuldade tão grande de persistir em crer, mas temos uma facilidade tão grande em persistir em fazer as coisas. Por quê? Porque fazer é muito mais fácil.
Porque se eu não estiver fazendo, parece que não vai acontecer. Mas nós precisamos de crer que já aconteceu, que já está pronto, que já está consumado. Talvez ainda a cura não manifestou no seu corpo, porque Deus está transformando a sua mente. Deus quer que você tenha a revelação da graça. É a história que acontece com Abraão. Depois da promessa demora 25 anos para ter o filho, e ele tentou diversas vezes. Depois de Ismael, 13 anos depois vai acontecer. Tu entende? Ah, pastor, quer dizer que vai demorar 13 anos? Não, que demorou, Abraão demorou 25 anos para depender totalmente da graça de Deus. Abraão demorou 13 anos para amadurecer. Então o que Deus está fazendo com você? Está levando você a amadurecer na pregação, no ensino, no entendimento, na revelação da graça de Deus, porque quanto mais revelação da graça de Deus, mais você vai acessar a bênção de Abraão sobre a sua vida. Não é quanto mais eu faço, é quanto mais eu creio, quanto mais eu tenho revelação, e isso em relação às suas enfermidades. Você precisa de crer que em Cristo você é curado, Ele resgatou você da maldição da lei. A última, nós fomos resgatados da pobreza e da miséria. Eu vou falar um pouco disso hoje, eu vou falar quinta-feira mais sobre isso, mas hoje eu vou falar só porque esse é um tema que ele necessita de tempo. Porque como nós precisamos de revelação disso, irmãos. Muitas pessoas, que não é o seu caso, eles acreditam que a graça de Deus está ligado com não precisar trabalhar, ok? Então só um pouquinho, eu estou debaixo da graça, está ligado com não trabalhar, não precisa de trabalhar. Não, jamais, não vai existir isso. Esqueça, não tem, eu já falei para você a história do malote cair do céu, de você jogar no tigrinho, no bete, no diabete. Esqueça, preste atenção nisso aqui, é seríssimo. Isso demonstra a sua fé. Isso está demonstrando que você não depende. Você não depende de Deus. Você está procurando uma oportunidade. Irmãos, olha só, a nossa base, como eu tenho como eu falar disso, né? A nossa base é o que Cristo fez, e o que Cristo fez está consumado, amém? Então preste atenção, a maioria das pessoas, elas estão tentando, em relação à financeira, falar de prosperidade financeira, elas estão tentando se tornar ricas. Então por que elas querem jogar lá nos jogos? É porque ela quer ficar rica. Só que, irmãos, a nova aliança, a bênção de Abraão, que nós falamos, ela diz que nós já fomos enriquecidos. Só que olha só, por que eu não acesso esse enriquecimento então, pastor? Vai lá em casa, vai lá ver meus boletos, olha o meu Pix aqui. Por que isso aqui para mim não serve? Primeiro, você precisa crer na graça, porque você já foi resgatado da maldição da miséria, já foi, da pobreza, já foi. Mas como? Olha só, irmãos, nós precisamos ser coerentes na nossa fé, ok? Se a bênção diz que eu já fui enriquecido nele, amém? Faz sentido eu querer fazer algo para enriquecer? Faz sentido, sim ou não? Então por que você faz? Ou quer dizer, por que os outros fazem? Não faz sentido. Se você já é, você já tem, já está em você, você já recebeu a bênção de Deus. Então você precisa de crer naquilo que você já recebeu em Cristo Jesus. Você não precisa de crer em conquistar e fazer algo para receber. Não, você já recebeu em Cristo. Pastor, mas tá bom, tá muito bonita essa pregação aí agora, mas isso não enche barriga, isso não paga minhas contas. Se você crê, não paga mesmo.
esse é o problema dos Gálatas. Abraão está dizendo para eles: gente, é pela graça mediante a fé. O que os judeus queriam? Não, você precisa de crer em Cristo, mas você precisa circuncidar. Não, você precisa de crer na bênção de Abraão, você precisa de crer na prosperidade, na riqueza que Deus já colocou em você por conta do que Cristo fez, mas você precisa procurar outros meios, você precisa se virar. Você está tentando buscar aquilo que você já tem. Essa é uma armadilha satânica, foi esse o problema lá no Éden. Satanás disse: se vocês comerem do fruto, vocês vão se tornar igual a Deus. Só que Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28 diz que Deus já fez o homem imagem e semelhança. Então o que Satanás propôs? Para ele ser aquilo que eles já eram. Então você está procurando prosperidade financeira se você já tem. Você já tem, preste atenção no que eu estou dizendo. Você já tem, você já é enriquecido, você já foi agraciado, enriquecido com toda sorte de bênção. Você já recebeu, você já foi resgatado da maldição da lei. Pastor, mas por que isso não vira em dinheiro então na minha vida? É porque você está tentando buscar. Esse é um aspecto. Você está tentando buscar aquilo que você já tem. Então não é de eu conquistar, é sobre eu acessar aquilo que eu já recebi. Só que para mim acessar aquilo que eu recebi, eu preciso de quê? Eu preciso de fé. Fé no quê, irmãos? Na graça. Não fé no que eu faço, não fé no que eu tenho que fazer, não fé no que as pessoas não fazem, não fé naquilo que não acontece, mas fé naquilo que Deus já fez em Cristo Jesus. Outro aspecto que impede muita gente de prosperar financeiramente é porque ela acredita que porque ela ser abençoada como Abraão, ela não vai passar por desafio. Preste atenção, tira o cavalinho da chuva. Você vai passar, isso não é uma profecia, isso é uma constatação bíblica. Você vai passar muitos desafios financeiros, muitos. Mas tem provisão para todos eles. Deus chama Abraão em Gênesis 12. Quinta-feira nós vamos estudar essa parte. Só que Gênesis 13, ele diz para Abraão: Abraão, sai da terra, da tua parentela, que eu vou te levar para o lugar. Então eu imagino, e não fica muito difícil de entender isso, Abraão ele sai com o quê? Sei lá, com 2, 3 mudas de roupa, né? Porque não tinha muita coisa. Ou você acha que Abraão já era abençoado quando Deus chamou ele? Oh, irmãos, Abraão estava na morte, Abraão estava na enfermidade, Abraão estava na miséria, Deus chama ele. Só que Gênesis 13, a palavra diz que Abraão, ele era um homem rico, porque a promessa, a bênção está ligada com o quê? Eu engrandecerei o teu nome, Abraão. Essa palavra engrandecerei está ligado, eu prosperarei a tua casa, eu prosperarei financeiramente a tua casa, Abraão, a ponto de depois a promessa dizer, todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Uau! Gênesis 13 diz que Abraão, ele era muito rico, só que quando Deus chamou ele não era rico, ele estava na miséria, mas depois ele é enriquecido por Deus. Você precisa de permanecer crendo na bênção de Deus, independente da sua condição financeira atual. Você precisa de crer na bênção de Deus. É Deus que cuida de você, é Deus que guarda você. Pastor, mas a crise ela está durando. Pois é, mas você está tentando buscar métodos alternativos, ao invés de depender de Deus, na graça, no favor de Deus. Porque quando você depende de Deus, o que vai acontecer, irmãos? Quando você crê, imagina só, eu vou fechar minha Bíblia aqui, e meu computador também. Quando você crê na bênção de Deus, imagina você está lá, amanhã de manhã, 6 horas da manhã, um anjo bate na sua janela, o anjo diz assim, vem aqui que Deus quer falar contigo.
Você sai na rua, Deus fala para você a mesma coisa que Ele falou para Abraão. Ele diz: Hélio, eu vou engrandecer o teu nome, Hélio. Eu vou abençoar a tua família. Eu vou abençoar o teu negócio. Eu vou abençoar a tua casa. E a tua casa vai abençoar outras. Ele fala para você a mesma coisa. Irmãos, depois de Deus falar com você isso, o que você faz? Cara, eu vou dormir mais um pouco, por quê? Deus já falou, é isso que você vai fazer? Hã? Irmãos, como que dorme depois disso? De Deus falar com você que você é abençoado, que Ele vai agradecer o seu nome, o que você vai fazer? 6 horas da manhã está o Hélio abrindo o mercado e chamando os clientes para dentro. Gente, vem. Mas não tem nenhum funcionário, mas ele está lá, ele atende no açougue, na padaria e no caixa, igual o Chaves. Por quê? Por que ele está trabalhando mais do que antes? Porque ele está crendo na bênção de Deus. A bênção de Deus não anula o seu trabalho. Isso aqui impede muitos irmãos, ninguém deles está aqui, de prosperar. Ainda bem, porque é um puxão de orelha para eles. Eles não trabalham. Eu sou abençoado, eu não trabalho. Irmão, preste atenção. O trabalho é para quem crê. Você não trabalha para ser abençoado, você trabalha porque já é abençoado. Sendo assim, você vai trabalhar menos ou mais? É mais, irmãos, isso é graça. Aí tem muitos irmãos, eles creem na graça, mas não trabalham. Ele diz: pastor, eu não sei por que eu não prospero. Aí tem que desenhar, vamos desenhar. Tem que trabalhar. E você vai trabalhar, e a bênção diz que você vai semear, e você vai colher 30, 60, 100 vezes mais. Aonde aqueles que não estão na bênção, eles estão na maldição. Nós lemos a maldição, viu? A maldição diz o quê? Que ele vai semear e não vai colher, outros vão colher. É quem está debaixo da maldição. A maldição diz que você vai plantar, mas você não vai comer nada, vai perder tudo, os outros vão vir pegar de você. A maldição diz que você não vai ter para você e não vai ter nem para emprestar para outros. A maldição está dizendo. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, e você está debaixo da graça, do favor. Você vai semear e você vai colher 30, 60, 100 vezes mais, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Você vai prosperar abundantemente. Irmãos, isso gera fé em você para dormir até meio-dia amanhã? Ah, pastor, acho que eu vou tocar direto de noite. Eu vou tocar direto, eu já vou tocar direto. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre mim. Eu sei que eu vou abrir minha empresa amanhã, ela vai vender como nunca. Eu sei que amanhã eu vou trabalhar e eu vou vender como nunca, porque a bênção de Deus está sobre a minha vida. Oh, irmãos, aleluia. Pastor, mas eu achei que graça não precisava fazer nada. Não precisa fazer para ser aceito. A graça nos libera para fazer e receber recompensa. Quem está na maldição, trabalha muito e não colhe. Por quê? Por causa da maldição do pecado. Mas aquele que crê na graça, aquele que crê no favor, aquele que crê na bênção, ele vai colher, ele vai semear, ele vai expressar a graça de Deus, a riqueza do céu vai manifestar na vida dele.